O cachorro caramelo desesperado estava preso em uma lata. O que fizeram com ele foi muita crueldade. O que parecia apenas mais um dia comum naquela rua simples do interior se transforma em algo impossível de ignorar. Um som estranho corta o ar, um barulho seco, metálico, que provoca incômodo e curiosidade. Ao se aproximar, a cena choca. Um cachorro caramelo, desesperado, preso dentro de uma lata, lutando por ar, por liberdade, por atenção. Ninguém entende como aquilo aconteceu, mas uma coisa fica clara desde o primeiro instante: o que foi feito com ele ultrapassa qualquer limite de crueldade emocional. Essa é uma história que não se revela de uma vez. Ao longo do tempo, cada gesto, cada silêncio e cada escolha vão mostrando que nada ali é simples. O cachorro caramelo carrega marcas profundas, visíveis e invisíveis. E quem cruza o caminho dele também carrega suas próprias feridas, medos e lembranças guardadas com cuidado. Em uma cidade onde todos se conhecem, onde a tradição pesa e a opinião dos outros influencia decisões, esse encontro muda destinos de forma lenta, dolorosa e profundamente humana. Antes de continuar, aproveite esse momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem chegando até você. O que começa com um resgate improvisado se transforma em um caminho longo, cheio de obstáculos, julgamentos, recaídas e pequenas vitórias que sempre cobram algum preço. Nada acontece por acaso, e cada detalhe apresentado desde o início terá um papel importante mais adiante. Prepare-se para acompanhar uma jornada de um ano inteiro, marcada por mudanças no ambiente, nas pessoas e, principalmente, no coração de quem acreditava que já não era mais capaz de se apegar. Fique até o final, porque essa não é apenas a história de um cachorro caramelo. É uma história sobre espera, escolhas difíceis e sobre como a esperança pode voltar a morar onde antes só existia medo. O sol ainda subia quando o barulho metálico cortou o ar da rua estreita, misturando-se ao som distante de um rádio antigo que tocava uma canção conhecida por todos. Não era um som comum. Não vinha de obra, nem de carro, nem de portão. Era um ruído irregular, abafado, desesperado. A lata rolava sozinha, batendo no meio-fio, tremendo como se tivesse vida própria. Quem passava diminuía o passo, franzia a testa, sentia um incômodo difícil de explicar. Dentro daquela lata enferrujada, o cachorro caramelo se debatia sem entender o que estava acontecendo. O espaço era pequeno demais, o ar parecia cada vez mais raro, e o cheiro forte de metal oxidado queimava o focinho. As patas escorregavam, o corpo tremia, e os olhos, arregalados, buscavam qualquer fresta de luz. O coração batia rápido, não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo absoluto. O mundo, para ele, tinha se reduzido àquele cilindro frio e apertado. A rua onde isso acontecia ficava em uma cidade pequena do Nordeste, daquelas em que as casas têm muros baixos, plantas na frente e cadeiras espalhadas nas calçadas ao fim da tarde. Ali, as pessoas se conheciam pelo nome, pelo apelido ou pela história que carregavam. O cachorro caramelo já era parte daquele cenário havia algum tempo. Andava pelas ruas, dormia à sombra das árvores, aceitava água aqui, um pedaço de pão ali. Não pertencia a ninguém, mas era reconhecido por todos. Naquela manhã, porém, ninguém reconhecia aquela cena. Algumas pessoas pararam à distância. Houve quem comentasse em voz baixa, quem desviasse o olhar, quem sentisse um aperto no peito e seguisse em frente. O desconforto era coletivo, mas a reação não era a mesma. Até que Lourdes ouviu. Lourdes estava em casa separando latinhas e garrafas plásticas, como fazia quase todos os dias. Era uma senhora de 68 anos, cabelos presos num coque simples, mãos marcadas pelo tempo e olhar atento aos detalhes. Aquele trabalho fazia parte da rotina e ajudava a complementar a renda. O barulho chegou até ela como um eco estranho, repetitivo demais para ser ignorado. Lourdes largou o saco de recicláveis e saiu até o portão. Quando viu a lata se mexendo sozinha, sentiu um frio na barriga. Aproximou-se devagar. O sol refletia no metal enferrujado, e o som agora era mais claro, um gemido abafado, sofrido. Lourdes levou a mão ao peito. Algo dentro dela reconheceu aquela aflição antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Ao se abaixar, percebeu os olhos do cachorro pela pequena abertura irregular da lata. Olhos que não pediam nada além de ajuda. O cheiro de ferrugem misturado ao cheiro quente do animal tomou o ar. O cachorro tentou se mexer, mas o espaço não permitia. O medo era tão grande que ele não latia. Apenas respirava rápido,
como se cada segundo fosse um esforço. Lourdes correu para dentro de casa e voltou com o que tinha à mão, um alicate velho, guardado há anos, e uma garrafa com óleo de cozinha. As ferramentas não eram novas, nem adequadas, mas eram as mesmas que ela usava para lidar com o dia a dia. Tudo o que ela faria dali em diante teria que ser com aquilo. Ela se sentou no chão da calçada, ignorando os olhares curiosos. O cachorro, ao perceber a aproximação, ficou completamente imóvel. O corpo rígido, os olhos fixos nela. Não era agressividade. Era pânico. Lourdes falou baixo, com uma voz que tremia mais do que gostaria. Não dizia palavras elaboradas, apenas sons suaves, como quem tenta acalmar uma criança assustada. O primeiro obstáculo surgiu ali. A lata estava amassada de um jeito que dificultava qualquer abertura sem machucar ainda mais o animal. O segundo era o próprio medo do cachorro, que se encolhia a cada movimento brusco. Lourdes precisou parar várias vezes, respirar fundo, passar o óleo com cuidado para diminuir o atrito do metal. O sol esquentava o chão, o suor escorria, e o tempo parecia esticado demais. Depois de um esforço longo, a abertura cedeu o suficiente. O cachorro saiu com dificuldade, tropeçando, as patas trêmulas. Assim que sentiu o chão, tentou se afastar, mas não correu. Apenas se arrastou alguns passos e parou, exausto. O corpo inteiro tremia. O cheiro de ferrugem ainda grudava nele, e o som da lata sendo largada no chão fez o cachorro se encolher novamente. A primeira pequena mudança aconteceu ali. Ele não fugiu completamente. Ficou perto bastante para observar Lourdes, como se algo nela dissesse que o perigo tinha diminuído, mesmo que o medo ainda estivesse inteiro. Lourdes percebeu isso. Não tentou tocar. Apenas ficou sentada, respeitando a distância. Aquilo custou a ela um esforço enorme, pois o impulso era acolher, abraçar, proteger. Mas algo dentro dela dizia que insistir poderia quebrar tudo. A vizinhança começou a comentar. Alguns diziam que aquilo era sinal de problema, outros que era melhor não se envolver. Lourdes ouviu, mas não respondeu. O silêncio dela foi uma escolha. Uma escolha que teria consequências. Quando conseguiu se levantar, o cachorro ainda estava ali. Ela entrou em casa, buscou um pote com água e deixou no chão, a alguns metros. O cachorro demorou, cheirou o ar, olhou em volta. O som do rádio continuava, agora mais baixo. A rua parecia suspensa no tempo. Ele bebeu. Esse gesto simples custou a Lourdes algo que ela não percebia ainda, a decisão silenciosa de não virar as costas. Ao final daquela manhã, o cachorro caramelo entrou no quintal dela pela primeira vez, sem convite, sem coleira, sem promessa. Apenas entrou. O ambiente começava a mudar. A rua, antes apenas cenário, se tornava testemunha. A casa de Lourdes, silenciosa havia anos, agora tinha um novo som, a respiração de um cachorro que ainda não confiava, mas que precisava ficar. E dentro de Lourdes, um conflito antigo despertava. A vontade de cuidar enfrentava o medo de se apegar. Ela sabia que aquele não seria um caminho fácil. O cachorro também sabia. Ambos carregavam marcas invisíveis. Ambos aprenderiam, com esforço e sacrifício, que nenhum passo seria dado sem custo. Naquela manhã, ninguém morreu, ninguém foi acusado, ninguém foi punido. Mas algo muito maior começou, uma transformação lenta, construída a partir de um barulho que ninguém conseguiu ignorar. Os primeiros dias foram marcados por silêncio e observação. O cachorro caramelo ocupava um canto do quintal, sempre à sombra do pé de acerola, onde a terra era mais fresca e o vento circulava melhor. Ele se deitava com o corpo encolhido, as patas recolhidas para perto do peito, como se ainda estivesse dentro da lata invisível que insistia em acompanhá-lo. Cada barulho metálico que surgia na rua fazia seus músculos se contraírem. O tilintar de uma colher caindo na pia, o rangido do portão do vizinho, até o som distante de uma bicicleta passando já eram suficientes para deixá-lo alerta. Lourdes observava tudo da janela da cozinha. Não se aproximava além do necessário. Colocava água fresca 2 vezes por dia, sempre no mesmo lugar, e um pouco de comida simples, sem exageros. Ela havia aprendido, ao longo da vida, que insistir demais podia afastar. O cachorro precisava sentir que tinha escolha. Essa decisão tinha um custo emocional grande para ela, pois cada passo contido exigia controlar a própria ansiedade e o desejo de proteger. A casa de Lourdes era simples, com paredes claras e móveis antigos, mas bem cuidados.
O cheiro de café passado na hora preenchia o ar todas as manhãs, misturado ao aroma das plantas que ela cultivava em latas reaproveitadas. Havia manjericão, hortelã e alecrim, ervas que ela usava tanto na cozinha quanto para acalmar a mente. O cachorro Caramelo começou a associar esses cheiros a momentos de calma. Aos poucos, o quintal deixou de ser apenas um espaço estranho e passou a ser um território conhecido. No terceiro dia, Lourdes percebeu algo diferente. Ao colocar o pote de água, notou que o cachorro não se afastou imediatamente. Ele apenas virou o rosto, mantendo os olhos atentos, mas ficou. Aquilo parecia pequeno, mas para ela foi um avanço enorme. A persistência silenciosa do cachorro se mostrava ali. Ele não avançava, não recuava, apenas permanecia. Essa característica dele, de resistir sem confronto, começava a se revelar. A vizinhança, por outro lado, não permanecia em silêncio. Marta, a moradora da casa da esquina, comentava em voz alta que aquele cachorro trazia problemas. Dizia que animais de rua atraíam confusão e sujeira. Lourdes escutava enquanto varria a calçada, sentindo o peso das palavras, mas escolhia não responder. O ambiente cultural da cidade fazia com que essas opiniões se espalhassem rápido. O que se dizia na calçada se tornava verdade para muitos. Esse julgamento se transformou no primeiro grande obstáculo externo para Lourdes. Ela precisava decidir se iria se posicionar ou se manter recolhida. Optou pelo recolhimento, não por concordar, mas por saber que o cachorro ainda não estava pronto para mais estresse. Essa escolha teve consequências claras. Algumas pessoas deixaram de cumprimentá-la. As rodas de conversa à tarde mudaram de lugar, longe da casa dela. Enquanto isso, o cachorro Caramelo enfrentava seus próprios obstáculos internos. O medo constante e a dificuldade de confiar eram como muros invisíveis. Em uma tarde quente, um caminhão passou pela rua, carregando sucata. O som das latas batendo umas nas outras ecoou forte. O cachorro entrou em pânico, correu pelo quintal, tentou se esconder atrás do tanque de lavar roupa. O corpo tremia, a respiração ficou curta. Lourdes estava dentro de casa e ouviu o barulho. Ao sair, viu o estado dele e sentiu o coração apertar. Ela se sentou no chão, a uma distância segura, e começou a falar baixinho. Contou coisas simples, como que iria cozinhar, como as plantas estavam crescendo. A voz dela era firme, mas suave. O cachorro demorou a se acalmar, mas aos poucos o corpo relaxou um pouco. Essa foi uma vitória pequena, mas custosa. Lourdes passou o resto do dia cansada emocionalmente, com a sensação de ter revivido medos antigos que ela própria tentava evitar. Com o passar das semanas, pequenas rotinas se estabeleceram. O cachorro começou a andar pelo quintal com mais liberdade. Cheirava as plantas, cavava a terra perto do pé de acerola, deitava no sol por alguns minutos antes de voltar para a sombra. A inteligência prática dele se manifestava na forma como escolhia os lugares mais confortáveis e evitava os sons que o incomodavam. Lourdes, por sua vez, começou a adaptar a casa. Guardou panelas de metal em um armário mais distante do quintal, colocou pedaços de pano sob objetos que faziam barulho ao serem movidos. Essas ferramentas simples, apresentadas antes como parte da rotina doméstica, agora tinham uma função clara na resolução dos conflitos do dia a dia. Cada adaptação era um sacrifício silencioso, uma mudança na própria vida em favor do cachorro. Em um sábado pela manhã, Helena apareceu. Era uma professora aposentada que havia se mudado recentemente para a cidade. Carregava uma sacola de pano e um sorriso discreto. Ela tinha ouvido comentários sobre Lourdes e o cachorro e decidiu conhecer a situação por si mesma. Ao entrar no quintal, percebeu o cuidado com que Lourdes se movia, respeitando o espaço do animal. Aquilo despertou algo nela. Helena se sentou na cadeira de plástico e observou em silêncio. Contou depois que havia crescido na zona rural, cercada de animais, e que reconhecia sinais de medo profundo. A motivação dela era clara. A solidão pesava, e ajudar parecia um caminho para preencher esse vazio. A presença de Helena trouxe uma mudança gradual no ambiente. O quintal passou a ter mais vozes, mais risos baixos, mais histórias compartilhadas. O cachorro Caramelo estranhou no início. Um novo humano significava mais uma variável desconhecida. Ele manteve distância, mas não fugiu. Observava Helena com atenção, farejando o ar quando ela se mexia. A preparação para uma reviravolta estava ali. Aos poucos, Helena começou a trazer pequenos pedaços de comida, sempre colocando no chão e se afastando.
O cachorro demorava, mas se aproximava. Cada aproximação vinha acompanhada de tensão e alívio. Uma tarde, enquanto Lourdes e Helena conversavam, um menino da rua jogou uma lata vazia no chão, perto do portão. O som foi seco e alto. O cachorro Caramelo congelou. O corpo inteiro ficou rígido. O medo voltou com força. Helena levantou-se rapidamente, mas Lourdes fez um gesto pedindo calma. Elas já haviam combinado que movimentos bruscos poderiam piorar a situação. Esse momento marcou uma reviravolta média. O cachorro, em vez de correr descontrolado, recuou alguns passos e parou. Tremia, mas permanecia ali. A consequência foi significativa. Ele havia encontrado um limite interno. Não era a cura do trauma, mas era um avanço claro. Lourdes sentiu as lágrimas virem aos olhos, mas se conteve. Sabia que qualquer excesso emocional poderia confundir o animal. As chuvas começaram no meio do mês seguinte. A terra do quintal ficou mais escura, o cheiro de terra molhada invadia a casa. O cachorro não gostava da água caindo forte, mas encontrou abrigo sob a área coberta. O ambiente mudou. A umidade trouxe pequenos problemas. O cachorro ficou abatido por alguns dias, com menos apetite. Lourdes precisou gastar parte do dinheiro guardado para comprar um remédio simples e melhorar a alimentação. Esse gasto foi um sacrifício concreto, um custo para manter o progresso conquistado. Durante esse período, Lourdes passou por momentos de vulnerabilidade. Sentava-se à noite na cozinha, com a luz fraca, pensando se estava fazendo certo. O medo de se apegar demais crescia. Ela lembrava de perdas antigas, de promessas que fez a si mesma de não repetir certos caminhos. O conflito interno se intensificava. Cuidar do cachorro significava abrir espaço para sentimentos que ela havia fechado. O cachorro Caramelo também mostrava sua vulnerabilidade. Em noites de chuva forte, choramingava baixinho. Não era um som alto, mas suficiente para atravessar a casa. Lourdes ouvia da cama, o coração apertado. Em uma dessas noites, ela levou um cobertor velho e deixou perto dele, sem tocar. O cachorro demorou, mas puxou o tecido com o focinho e se enroscou. O cheiro de sabão e terra se misturou, criando uma sensação de conforto. A relação entre Lourdes e Helena se fortaleceu. Conversavam sobre a vida, sobre escolhas, sobre o peso do julgamento alheio. Helena ajudava a proteger Lourdes das críticas, respondendo quando necessário, explicando que o cachorro estava melhorando. Essa subtrama de amizade se conectava diretamente à principal, mostrando como o cuidado com o animal transformava mais do que apenas um destino. Ao final daquele período, o quintal já não era o mesmo. As plantas estavam mais verdes, o chão mais marcado pelas pegadas do cachorro. A casa tinha mais movimento, mais propósito. O cachorro Caramelo ainda carregava seus medos, ainda reagia a sons metálicos, ainda mantinha distância em muitos momentos. Mas havia algo novo no ar. Uma confiança frágil, construída dia após dia, com esforço visível e custos emocionais reais. Nada estava resolvido. Não havia milagres. Apenas pequenos avanços, pequenas quedas, e a certeza de que aquele caminho exigiria paciência. Lourdes entendia isso. O cachorro também. Ambos aprendiam, cada um à sua maneira, que a segurança não vinha de promessas rápidas, mas da repetição constante de gestos simples. O tempo começou a se acomodar dentro da rotina de Lourdes e do cachorro Caramelo. As semanas seguintes às chuvas trouxeram um clima mais ameno, com manhãs frescas e tardes de sol filtrado por nuvens leves. O quintal ganhou novas marcas, pequenas trilhas feitas pelas idas e vindas cautelosas do cachorro. Ele já não se limitava ao pé de acerola. Explorava os cantos, cheirava a parede, observava o portão com curiosidade contida. Cada passo era medido, cada decisão tomada com atenção. A persistência silenciosa dele continuava sendo sua marca mais evidente. Lourdes percebeu uma mudança importante quando o cachorro começou a escolher ficar mais perto da porta da cozinha. Não entrava, não tentava ultrapassar o limite, mas se deitava ali, como se quisesse estar próximo do cheiro de comida e do som da casa. O aroma do feijão no fogo, do alho refogado, do café passado lentamente criava uma atmosfera que o tranquilizava. Esses detalhes sensoriais passaram a orientar as decisões de Lourdes. Ela ajustava os horários de preparo das refeições para criar momentos previsíveis, sabendo que previsibilidade ajudava a diminuir o medo. O primeiro objetivo claro do cachorro era simples e complexo ao mesmo tempo.
Sentir segurança suficiente para relaxar sem estar em alerta constante. Para isso, enfrentava dois obstáculos principais: o medo que surgia com qualquer som metálico inesperado e a desconfiança em relação às intenções humanas. Cada vez que alguém passava pelo portão, ele se levantava rapidamente, o corpo tenso, pronto para recuar. A cada reação dessas, Lourdes sentia o peso de ainda haver muito caminho pela frente. Helena continuava visitando com frequência. Trazia frutas, histórias e uma presença calma. Sentava no banco do quintal e observava o cachorro sem encará-lo diretamente. Contava sobre a infância no interior, sobre como os animais percebiam quando alguém não queria dominar, apenas coexistir. A motivação dela se tornava mais profunda. Ajudar aquele cachorro era também uma forma de se reconectar com quem ela tinha sido um dia. A amizade com Lourdes crescia de maneira gradual, baseada em confiança mútua e respeito pelos limites uma da outra. Um acontecimento relevante ocorreu quando Lourdes decidiu levar o cachorro até a calçada pela primeira vez. Não com coleira, não com pressa, apenas abrindo o portão e ficando ao lado. O cachorro hesitou. O cheiro da rua era familiar e ao mesmo tempo ameaçador. Havia sons, passos, vozes. O obstáculo era claro. O medo do espaço aberto e a memória de experiências anteriores ainda pesavam. Lourdes não chamou, não puxou. Apenas ficou ali, respirando fundo. Depois de longos minutos, o cachorro deu 2 passos para fora. O coração de Lourdes acelerou. Ele cheirou o chão, recuou um pouco, avançou de novo. A vitória foi pequena, mas o custo emocional foi alto. Lourdes passou o resto do dia exausta, sentindo a tensão acumulada no corpo. O cachorro, por sua vez, passou a tarde quieto, como se estivesse processando o que tinha acontecido. A reação da vizinhança não demorou. Marta observou de longe, balançando a cabeça em desaprovação. Comentou com outra moradora que aquilo ainda traria problemas. Esse julgamento constante era um obstáculo externo que não desaparecia. Lourdes sentia o impacto cultural dessas opiniões. Em uma cidade pequena, o olhar alheio moldava comportamentos. Mesmo assim, ela escolheu seguir com cuidado, sem confronto direto, priorizando o bem-estar do cachorro. Uma pequena reviravolta aconteceu quando o cachorro começou a reagir de forma diferente aos sons da rua. O barulho de uma bicicleta passando não provocou pânico imediato. Ele levantou a cabeça, observou, mas permaneceu deitado. A preparação para esse momento vinha das rotinas previsíveis e do controle dos sons dentro de casa. A consequência foi uma leve expansão do território emocional do cachorro. Ele passou a aceitar novos estímulos com menos resistência. Outro acontecimento relevante surgiu com a chegada de um grupo de senhoras da igreja, que passou pela rua em uma tarde de oração. Cantavam baixo, com vozes suaves. O cachorro se aproximou do portão, curioso. O som era humano, mas não ameaçador. Lourdes percebeu ali como os elementos culturais do local, a religiosidade e a música calma, impactavam positivamente o comportamento dele. Ela começou a deixar o portão aberto nesses horários, criando associações positivas. O conflito interno de Lourdes se aprofundava. Quanto mais o cachorro avançava, mais ela sentia o medo de se apegar de verdade. À noite, sentada na sala, ela pensava se seria capaz de lidar com uma possível partida. Sabia que o cachorro não lhe pertencia. Ele escolhia ficar. Essa consciência trazia tanto alívio quanto angústia. O dilema era claro: proteger sem prender, cuidar sem exigir. O cachorro também mostrava sinais de conflito interno. Em alguns dias, parecia mais confiante, explorando o quintal com o rabo relaxado. Em outros, recuava para o canto conhecido, como se algo invisível tivesse despertado lembranças antigas. Esses retrocessos tinham consequências. Lourdes precisava reajustar expectativas, aceitar que o progresso não era linear. Cada recaída custava paciência e energia emocional. Uma reviravolta média se preparava discretamente. O cachorro começou a demonstrar interesse por um caminho específico da rua. Sempre que o portão estava aberto, ele olhava na mesma direção, cheirava o ar, dava alguns passos e parava. Lourdes notou o padrão. Não era curiosidade aleatória. Havia reconhecimento. Essa percepção trouxe uma inquietação nova. Talvez o cachorro tivesse uma história ali, uma rotina anterior, um vínculo não resolvido.
Helena confirmou a suspeita ao comentar que já havia visto o cachorro seguindo aquele caminho meses antes. A consequência dessa descoberta foi significativa. Lourdes precisou enfrentar a possibilidade de que o cachorro não escolhera sua casa por acaso, mas por necessidade temporária. Esse pensamento abalou o equilíbrio emocional que ela vinha construindo. Ainda assim, decidiu não mudar o comportamento. Continuou oferecendo cuidado sem exigir permanência. Outro obstáculo surgiu quando um carro parou em frente à casa e alguém deixou uma sacola metálica cair no chão. O som foi alto e repentino. O cachorro entrou em pânico por alguns segundos, mas, em vez de correr descontrolado, voltou para perto de Lourdes. Tremia, mas ficou. Essa foi uma vitória importante, com um custo visível. Lourdes sentiu o coração apertar, o corpo reagir ao susto junto com o dele. Passou o resto do dia com dor de cabeça, consequência do estresse acumulado. As mudanças no ambiente continuavam. O quintal ficou mais organizado, com menos objetos soltos que pudessem fazer barulho. Lourdes rearranjou móveis, colocou tapetes velhos para abafar sons. Essas ferramentas simples, apresentadas antes como parte da rotina, agora faziam parte da estratégia de cuidado. Nada era improvisado. Tudo seguia regras claras. Sons altos eram evitados. Movimentos bruscos, controlados. Respeito ao espaço, constante. Uma subtrama se desenvolvia na relação entre Lourdes e Marta. Em um encontro casual, Marta comentou que o cachorro parecia diferente. Não elogiou, mas observou. Essa pequena mudança de postura foi uma reviravolta pequena, preparada pela evolução visível do cachorro. A consequência foi uma diminuição sutil da hostilidade. O julgamento não desapareceu, mas perdeu força. O cachorro caramelo começou a se permitir momentos de vulnerabilidade. Em uma tarde, aproximou-se de Lourdes enquanto ela regava as plantas. Encostou o focinho na perna dela por um segundo e se afastou. O contato foi breve, mas intenso. Lourdes sentiu as lágrimas virem. Não chorou na frente dele. Guardou o sentimento para depois, respeitando o ritmo dele. Essa escolha teve um custo emocional, mas fortaleceu o vínculo. Ao longo dos meses, o sucesso do cachorro se mostrava gradual. Ele já se deitava perto da porta, aceitava a presença de Helena sem tensão, reagia menos aos sons da rua. Cada avanço exigia esforço constante. Não havia atalhos. As coincidências que surgiam eram justificadas pela rotina previsível e pelo contexto da cidade. Nada parecia forçado. Tudo se encaixava na lógica daquele universo simples e humano. No final desse período, Lourdes percebeu que a casa havia mudado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia mais silêncio confortável, mais atenção aos detalhes, mais cuidado com o tempo. O cachorro caramelo, ainda marcado por medos, agora tinha um lugar onde podia existir sem ser pressionado. Ele não estava curado. Estava aprendendo. E Lourdes também. O segundo semestre começou com mudanças quase imperceptíveis, mas profundas. O vento da manhã chegava mais seco, carregando cheiro de terra quente e folhas maduras. O cachorro caramelo acordava mais cedo, antes mesmo de Lourdes abrir a porta da cozinha. Ele se levantava devagar, espreguiçava o corpo com cuidado e caminhava até o lugar onde o sol tocava primeiro o quintal. Ali, fechava os olhos por alguns instantes, como se estivesse aprendendo a confiar naquele calor previsível. Lourdes observava da janela, segurando a xícara de café. O vapor subia lento, e o aroma forte preenchia a casa. Ela percebia como o cachorro já não se assustava com o simples abrir da porta ou com o som da chaleira. Pequenas vitórias se acumulavam, mas nenhuma vinha sem esforço. Para manter aquele equilíbrio, Lourdes precisava manter a própria rotina firme, acordar no mesmo horário, evitar mudanças bruscas, aceitar que sua vida agora girava em torno de um cuidado constante. O conflito interno dela ganhava novas formas. Antes, o medo era se apegar. Agora, o medo era perder o controle sobre a própria decisão de não prender. Em alguns dias, Lourdes se perguntava se não estaria indo longe demais. Em outros, sentia culpa por pensar nisso. A cidade pequena amplificava essas emoções. Comentários surgiam como vento, atravessando as frestas do portão. Havia quem dissesse que o cachorro já era dela. Havia quem alertasse que animais de rua não ficam. Essas vozes moldavam o ambiente emocional tanto quanto o clima. O cachorro caramelo enfrentava novos obstáculos.
O primeiro era o aumento do movimento na rua. Com a chegada de uma feira semanal próxima, carros, caminhões e carrinhos passavam com mais frequência. O som de metal, caixas sendo empilhadas, rodas batendo nas pedras do calçamento testavam os limites que ele vinha construindo. Em um desses dias, o barulho foi intenso. O cachorro correu para o fundo do quintal e ficou ali por um tempo, o corpo rígido. Lourdes não o seguiu. Sabia que respeitar o espaço fazia parte das regras daquele universo. Mais tarde, quando o barulho cessou, ele voltou sozinho. Essa escolha teve consequências claras. A confiança dele em si mesmo cresceu um pouco. A confiança de Lourdes no processo também. Mas o custo foi visível. Ambos passaram o resto do dia mais quietos, como se precisassem recuperar energia. Helena continuava presente, mas agora com menos frequência. Ela havia assumido aulas voluntárias na biblioteca local. Mesmo assim, quando aparecia, trazia notícias e livros antigos. Em uma tarde, trouxe um livro sobre plantas medicinais e comentou que algumas ervas ajudavam a acalmar animais. Essa informação não surgiu por acaso. Lourdes já cultivava ervas, e agora encontrou nelas uma nova função. Preparava infusões leves, borrifava o aroma no quintal em dias mais agitados. O cachorro parecia responder bem. O cheiro de camomila e erva doce se misturava ao ar, criando uma sensação de abrigo. Uma pequena reviravolta ocorreu quando o cachorro começou a seguir Lourdes dentro de casa por alguns passos. Não entrava completamente, mas atravessava a soleira e voltava. A consequência foi imediata. Lourdes precisou reorganizar o interior da casa, retirando objetos que faziam barulho ao serem tocados. Cada mudança exigia planejamento e aceitação de que a casa não era mais apenas dela. Outro acontecimento relevante foi a primeira noite em que o cachorro escolheu dormir mais perto da porta da cozinha, em vez do quintal. A noite estava quente, com grilos cantando alto. O cachorro se acomodou no chão frio, respirando com mais calma. Lourdes ouviu da cama e sentiu uma mistura de alegria e medo. A proximidade tornava o vínculo mais forte, e isso aumentava o risco emocional. Mesmo assim, ela não interferiu. Deixou que a escolha fosse dele. A reviravolta média começou a se desenhar quando Lourdes percebeu que o cachorro não apenas reconhecia um caminho da rua, mas também horários específicos. Sempre no fim da tarde, ele se aproximava do portão e ficava atento, olhando para o mesmo ponto. O comportamento era consistente. A preparação para essa descoberta vinha de meses de observação. A consequência foi uma decisão difícil. Lourdes passou a acompanhar o cachorro nesses momentos, ficando ao lado, sem impedir. Em uma dessas tardes, um senhor passou devagar e comentou que já tinha visto aquele cachorro andando com alguém naquela direção há muito tempo. Não deu detalhes, apenas disse que o cachorro parecia saber para onde ia. Essa informação trouxe inquietação. Lourdes sentiu o coração apertar. O conflito interno se intensificou. Proteger significava permitir que ele seguisse esse impulso? Ou significava mantê-lo ali, onde estava seguro? Marta observava tudo com mais atenção agora. A postura dela havia mudado. Já não falava com hostilidade aberta, mas mantinha uma curiosidade desconfiada. Em um encontro breve, comentou que o cachorro parecia mais calmo. Não foi um elogio explícito, mas foi um reconhecimento. Essa pequena reviravolta teve impacto no ambiente. Outras pessoas começaram a observar também. O julgamento diminuía, substituído por uma cautela silenciosa. O cachorro caramelo enfrentou outro obstáculo importante quando um evento comunitário trouxe música alta para a rua. Embora não fosse metal, o volume e a vibração o deixaram inquieto. Ele caminhava de um lado para o outro, respirando rápido. Lourdes usou uma das ferramentas apresentadas anteriormente. Fechou portas, colocou tecidos nas frestas, sentou no chão e manteve a voz calma. O cachorro demorou, mas se deitou perto dela. Essa vitória teve um custo físico. Lourdes sentiu dores nas costas por dias, resultado de ficar sentada no chão por tanto tempo. Mas não se arrependeu. Uma subtrama se aprofundava na amizade entre Lourdes e Helena. Em uma conversa longa, Lourdes confessou o medo de se apegar demais. Helena ouviu sem interromper. Disse apenas que o apego não era uma garantia de sofrimento, mas uma escolha consciente. Essas palavras ecoaram nos dias seguintes. Influenciaram decisões pequenas, como permitir que o cachorro entrasse mais vezes na casa, e grandes,
Como considerar que ele poderia ir e voltar? Uma grande reviravolta começou a ser preparada quando o cachorro decidiu sair pelo portão aberto e caminhar alguns metros pela rua. Lourdes foi junto, mantendo distância. O cachorro caminhava com segurança surpreendente, desviando de obstáculos, cheirando o chão, reconhecendo o caminho. Não correu. Não demonstrou pânico. Essa cena teve consequências profundas. Lourdes percebeu que o cachorro não estava apenas se adaptando. Ele estava recuperando algo perdido. O retorno foi tranquilo. O cachorro voltou para casa sozinho. Entrou no quintal e se deitou no lugar de sempre. Lourdes sentiu um alívio intenso, seguido de uma tristeza inesperada. Entendeu que aquele retorno não era uma promessa. Era apenas uma escolha daquele dia. O custo emocional foi alto. Ela passou a noite acordada, refletindo sobre o que significava amar sem garantir permanência. As mudanças no ambiente continuavam. A rua parecia mais calma aos olhos de Lourdes, embora soubesse que muito disso vinha da mudança interna dela. O cachorro caramelo se movia com mais confiança, mas ainda reagia a sons metálicos específicos. As regras do universo permaneciam claras. O trauma não desaparecia de repente. Era preciso respeitar limites, manter rotinas, aceitar recaídas. Em um fim de tarde, o cachorro se aproximou de Lourdes e deitou a cabeça perto do pé dela. Não pediu carinho. Apenas ficou. Lourdes respirou fundo e permitiu que a emoção viesse. Chorou em silêncio, sentindo o peso e a beleza daquele momento. A conexão emocional, construída lentamente, agora era real. Não havia posse. Havia presença. Ao final desse capítulo da história, nada estava concluído. Mas algo essencial havia se transformado. O cachorro caramelo já não era apenas um sobrevivente. Era um ser em processo de escolha. Lourdes já não era apenas uma cuidadora cautelosa. Era alguém disposta a enfrentar o próprio medo. E a cidade, mesmo sem perceber, começava a mudar junto com eles. O calor voltou com força nos meses seguintes, trazendo tardes longas e noites em que o ar parecia parado. O cachorro caramelo passou a procurar sombra dentro de casa com mais frequência, escolhendo lugares onde o chão era fresco e o som da rua chegava abafado. Ele se movia com mais naturalidade agora, como se o corpo tivesse aprendido novos caminhos. Ainda havia cautela, mas não mais paralisia. Lourdes percebia isso nos pequenos detalhes, no modo como ele respirava, no tempo que levava para se levantar depois de um susto, na rapidez com que se recuperava. A rotina estava consolidada, e isso trouxe uma sensação estranha de normalidade. Lourdes acordava cedo, preparava o café, regava as plantas e deixava o portão entreaberto nos horários em que a rua estava mais calma. O cachorro observava, avaliava, decidia. Às vezes saía por alguns minutos e voltava. Outras vezes ficava apenas olhando. Essa liberdade controlada exigia atenção constante. O primeiro obstáculo para o objetivo de Lourdes era manter o equilíbrio entre permitir e proteger. O segundo era lidar com o próprio coração, que começava a se acostumar demais com aquela presença. Um acontecimento importante ocorreu quando Lourdes precisou sair por algumas horas para resolver assuntos no centro da cidade. Era a primeira vez que deixaria o cachorro sozinho com o portão parcialmente aberto. Ela preparou tudo com cuidado. Água fresca, comida, portas internas fechadas para evitar barulhos, objetos metálicos guardados. Antes de sair, sentou no chão perto dele, falou com a voz calma, como sempre fazia. O cachorro a observou com atenção, os olhos atentos, mas sem pânico. Durante aquelas horas, Lourdes sentiu um peso no peito. Andava pelas ruas resolvendo suas pendências, mas a mente estava distante. Pensava no cachorro, nas possibilidades, nos riscos. O custo daquela pequena vitória era a ansiedade constante. Quando voltou, encontrou o cachorro deitado no mesmo lugar, levantando a cabeça ao ouvir seus passos. Não houve festa, não houve correria. Apenas reconhecimento. Essa reação teve um impacto profundo. Mostrava que a confiança estava se tornando mútua. Helena continuava sendo uma presença importante, embora mais discreta. Em uma visita, comentou que o cachorro parecia mais forte, mais presente. Sugeriu pequenas caminhadas mais longas, sempre respeitando os limites. A motivação dela era clara. Acreditava que o cachorro precisava recuperar autonomia sem perder o vínculo. Lourdes ouviu, refletiu, mas não decidiu de imediato.
Cada avanço precisava ser pensado, pois qualquer erro poderia trazer retrocessos. A vizinhança também. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Passava por mudanças. Marta já não comentava com tanta frequência. Em algumas tardes, observava o cachorro de longe, com expressão pensativa. Em um momento inesperado, deixou um pote de água perto do portão de Lourdes. Não disse nada. Apenas deixou e saiu. Essa pequena reviravolta teve consequências importantes. O ambiente social ficou menos hostil. Lourdes sentiu um alívio que não esperava. A cidade parecia começar a aceitar aquela presença. O cachorro Caramelo enfrentou um novo obstáculo quando uma reforma começou em uma casa próxima. O som de martelos, ferramentas e objetos metálicos voltou a testar seus limites. No primeiro dia, ele se assustou, correu para dentro de casa e ficou escondido por horas. Lourdes precisou reorganizar a rotina novamente. Fechou janelas, aumentou o uso dos aromas calmantes, sentou perto dele sempre que possível. Cada dia exigia esforço renovado. O progresso não se perdia, mas ficava ameaçado. Uma pequena reviravolta aconteceu quando, no meio do barulho, o cachorro se aproximou de Lourdes e se deitou encostando o corpo no pé dela. O contato foi mais longo do que nunca. A consequência foi imediata. Lourdes sentiu uma mistura de alegria e medo. O apego estava se aprofundando. O custo foi emocional. Ela passou aquela noite refletindo sobre o que faria se um dia o cachorro escolhesse não voltar. O conflito interno dela se tornava mais claro. Antes, o medo era se apegar. Agora, era aceitar que o apego já existia. Lourdes começou a perceber que não podia controlar o desfecho. O que podia controlar era a forma como vivia aquele presente. Essa compreensão não trouxe paz imediata, mas trouxe clareza. Outro acontecimento relevante foi a primeira caminhada mais longa do cachorro pela rua. Lourdes decidiu acompanhá-lo até o final da quadra. O cachorro caminhava com atenção, cheirando o chão, desviando de obstáculos, reconhecendo o caminho que tanto o atraía. O som da rua era mais intenso ali, mas ele se mantinha firme. O primeiro obstáculo era o medo dos sons. O segundo era a lembrança de experiências passadas que ainda não estavam totalmente resolvidas. No meio do caminho, um objeto metálico caiu no chão de uma casa próxima. O som foi alto. O cachorro parou imediatamente. O corpo ficou rígido por alguns segundos. Lourdes também parou. Não falou, não puxou, não tocou. Apenas ficou. Depois de alguns instantes que pareceram longos demais, o cachorro respirou fundo e continuou. Essa foi uma vitória enorme. O custo veio depois. Ao chegar em casa, ele ficou quieto, cansado, precisando de tempo para se recuperar. Lourdes também sentiu o corpo pesado, a mente exausta. A relação entre Lourdes e Helena ganhou mais profundidade em uma conversa longa ao entardecer. Lourdes confessou que estava com medo do que viria. Helena ouviu e falou sobre escolhas que não garantem segurança, mas dão sentido. Disse que o cachorro não precisava ficar para sempre para que tudo tivesse valido a pena. Essas palavras ficaram ecoando. Influenciaram decisões nos dias seguintes. Uma reviravolta média começou a se desenhar quando Lourdes percebeu que o cachorro não apenas reconhecia o caminho antigo, mas parecia esperar por algo ou alguém em determinados horários. Sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo momento do dia. A preparação vinha de meses de observação. A consequência foi uma inquietação crescente. Lourdes começou a se perguntar se o cachorro tinha um vínculo anterior que ainda o chamava. Em um desses dias, um morador antigo da rua comentou que lembrava de ver aquele cachorro acompanhando uma senhora em caminhadas curtas. Não sabia o que havia acontecido depois. Apenas lembrava da imagem. Essa informação trouxe uma onda de emoções. Lourdes sentiu um aperto no peito. O cachorro não era apenas um sobrevivente da rua. Ele tinha uma história mais definida do que ela imaginava. O ambiente da casa mudou novamente. Lourdes passou a deixar o portão mais aberto, permitindo que o cachorro decidisse com mais liberdade. Essa escolha teve custos. A ansiedade aumentou. O silêncio da casa em alguns momentos era quase insuportável. Mas também trouxe benefícios. O cachorro começou a voltar com mais rapidez,
como se quisesse mostrar que a escolha de ficar ainda era válida. Uma subtrama importante se desenvolvia na forma como Lourdes era vista pela comunidade. Algumas mulheres mais velhas começaram a cumprimentá-la novamente. Comentavam que o cachorro parecia diferente, mais tranquilo. Essas observações reforçavam a sensação de que algo estava mudando não apenas na casa, mas na rua inteira. O cachorro Caramelo mostrou outra faceta da sua personalidade quando começou a brincar sozinho no quintal, correndo atrás de folhas secas, rolando na terra. O som da alegria era discreto, mas real. Lourdes observava de longe, sentindo uma felicidade contida. Sabia que aquele momento de leveza era fruto de meses de esforço. Cada vitória tinha sido conquistada com paciência, cada avanço com sacrifício. As regras do universo da história permaneciam firmes. Nada se resolvia de repente. O trauma não desaparecia. O medo ainda existia. Mas agora havia ferramentas, estratégias, vínculos. Tudo que seria usado adiante já estava ali, apresentado, testado, ajustado. Em uma noite quente, Lourdes se sentou na varanda, ouvindo os sons da rua, sentindo o vento leve. O cachorro se deitou perto dela, sem tocar, apenas compartilhando o espaço. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Sentiu gratidão, mas também aceitação. Sabia que o caminho ainda teria desafios. Sabia que nem todas as escolhas seriam fáceis. Mas, naquele momento, havia algo precioso. Presença. O cachorro Caramelo, que um dia esteve preso em uma lata, agora caminhava livre, com medo ainda presente, mas com confiança crescente. Lourdes, que um dia acreditou não ser mais capaz de se apegar, agora vivia esse apego com consciência e coragem. A história dele seguia, construída dia após dia, sem garantias, mas com verdade. O avanço do ano trouxe consigo uma mudança quase imperceptível no ritmo da cidade. As manhãs ficaram mais claras, os dias mais longos, e a rua passou a receber um movimento diferente. Pessoas que antes apenas observavam agora se aproximavam com curiosidade contida. O cachorro Caramelo parecia perceber essa alteração no ar. Seu olhar estava mais atento, mas não mais alarmado. Ele havia aprendido a diferenciar ameaça de novidade, embora essa distinção ainda exigisse esforço. Lourdes sentia o corpo mais cansado, mas o espírito mais desperto. O cuidado constante com o cachorro exigia atenção plena, e isso a afastava de pensamentos antigos que costumavam surgir nos momentos de silêncio. A presença dele reorganizava o tempo. Nada era feito às pressas. Tudo seguia uma lógica de respeito aos limites. Essa nova forma de viver tinha um custo. Lourdes deixará de aceitar convites, saía menos, reorganizar a própria rotina em função do bem-estar do cachorro. Mas havia ganho algo que não sabia nomear completamente. Um sentido renovado. O cachorro Caramelo começava a demonstrar mais iniciativa. Em algumas manhãs, caminhava até o portão antes mesmo de Lourdes abrir a casa. Olhava para a rua, cheirava o ar, esperava. Lourdes passou a acompanhá-lo com mais frequência, sentando-se no banco de madeira próximo ao portão. Essa proximidade com o diárias. A cidade continuava mudando lentamente, influenciada por aquele cuidado silencioso. O cachorro, que um dia estivera preso e sem voz, agora ocupava espaços com presença. Lourdes, que um dia temeu se apegar, agora caminhava ao lado dele, aprendendo que amar também é permitir que o outro seja livre. A aproximação do fim do ano trouxe uma atmosfera diferente para a cidade. As ruas começaram a ganhar enfeites simples, luzes discretas penduradas nas varandas, e um movimento mais intenso nos comércios locais. O cachorro Caramelo percebia essas mudanças antes mesmo de Lourdes comentar qualquer coisa. O ar estava mais carregado de cheiros novos, comida sendo preparada em maior quantidade, vozes mais altas no final da tarde. Ele caminhava pelo quintal com atenção redobrada, como se estivesse reaprendendo o espaço diante de tantas novidades. Lourdes sentia o peso do tempo passando de outra forma. Não era apenas o calendário que avançava, mas uma sensação de ciclo se fechando. O cachorro já fazia parte da casa de maneira tão natural que às vezes ela se pegava esquecendo como tudo havia começado. Em outros momentos, a lembrança da lata surgia com força, trazendo um misto de indignação e alívio. O contraste entre o passado e o presente fazia com que ela valorizasse ainda mais cada pequena conquista. O cachorro Caramelo começava a demonstrar um comportamento novo. Passava mais tempo observando pessoas específicas que cruzavam a rua.
Não era qualquer um. Eram sempre os mesmos rostos, em horários parecidos. Ele se aproximava do portão, sentava e ficava atento. O rabo não se mexia muito, mas o corpo também não demonstrava tensão extrema. Lourdes percebeu que aquilo não era curiosidade comum. Havia reconhecimento. Esse comportamento se tornou um dos principais obstáculos emocionais para Lourdes. O primeiro era lidar com a possibilidade real de que o cachorro tivesse laços antigos ainda ativos. O segundo era aceitar que esses laços poderiam levá-lo para longe. Ela tentou racionalizar, lembrar de tudo que haviam construído juntos, mas o medo voltava em ondas silenciosas, especialmente à noite. Helena percebeu a mudança no comportamento do cachorro e comentou em uma de suas visitas. Disse que animais guardam memórias afetivas profundas, mesmo quando passam por períodos difíceis. A motivação dela era preparar Lourdes emocionalmente, ainda que de forma cuidadosa. Essa conversa teve consequências claras. Lourdes passou a observar menos e sentir mais. Deixou de tentar antecipar decisões que não estavam sob seu controle. Um acontecimento importante ocorreu quando Lourdes decidiu seguir o cachorro a uma distância maior do que o habitual. Ele saiu pelo portão em um fim de tarde quente, caminhando com segurança pelo caminho que sempre chamava sua atenção. Lourdes foi atrás, mantendo alguns metros de distância. O cachorro não parecia incomodado. Andava com o focinho baixo, cheirando o chão, parando em pontos específicos como se confirmasse marcas invisíveis. O bairro mais adiante tinha casas antigas, com fachadas desgastadas e jardins pequenos. O cheiro de comida caseira vinha das janelas abertas. Em frente a uma dessas casas, o cachorro parou. Sentou-se e ficou olhando para dentro do quintal. O corpo estava relaxado, mas o olhar carregava expectativa. Lourdes sentiu o coração bater mais forte. Não havia ninguém visível naquele momento. Após alguns minutos, o cachorro se levantou e voltou pelo mesmo caminho, sem pressa. Essa cena foi uma reviravolta grande, preparada por meses de observação. A consequência foi profunda. Lourdes entendeu que o cachorro tinha uma história ali. Não era imaginação. Era memória. O custo emocional foi alto. Ela passou aquela noite quase sem dormir, pensando no que fazer, no que dizer, no que aceitar. Nos dias seguintes, Lourdes não mudou a rotina. Continuou oferecendo comida, abrigo, companhia. Mas algo dentro dela havia se deslocado. Ela já não pensava apenas em cuidar. Pensava em respeitar um chamado que talvez não fosse seu. Essa aceitação parcial trouxe dor, mas também uma estranha serenidade. Era como se o conflito interno estivesse mudando de forma. Não era mais sobre apego ou medo. Era sobre escolha consciente. O cachorro caramelo também parecia mais introspectivo. Passava mais tempo quieto, deitado perto da porta, olhando para fora. Não demonstrava ansiedade excessiva, mas havia uma tensão constante. Lourdes percebeu que ele estava processando algo. Essa vulnerabilidade silenciosa aproximava os dois de uma forma diferente. Não havia palavras, mas havia entendimento. Outro acontecimento relevante foi a reação da comunidade a essas mudanças. Algumas pessoas começaram a comentar que o cachorro parecia ter dono em outro lugar. Outras diziam que ele sempre voltava para a casa de Lourdes. Essas opiniões divergentes refletiam o dilema que ela vivia. O ambiente cultural da cidade amplificava tudo. Cada comentário carregava peso, mesmo quando dito sem intenção. Marta teve um papel inesperado nesse período. Em uma tarde, chamou Lourdes para conversar. Disse que lembrava vagamente de uma senhora que costumava caminhar com um cachorro parecido naquela rua mais adiante. Não sabia o que havia acontecido depois. Apenas lembrava da imagem. Essa informação confirmou o que Lourdes já sentia. A consequência foi uma decisão silenciosa. Lourdes resolveu não impedir mais o cachorro de explorar aquele caminho, desde que o fizesse com calma. Esse novo acordo implícito trouxe obstáculos. O primeiro era a insegurança de não saber quanto tempo ele ficaria fora. O segundo era o medo de que algo inesperado acontecesse. Para lidar com isso, Lourdes reforçou as rotinas de retorno. Sempre no mesmo horário, sempre com a casa aberta, sempre com o ambiente tranquilo. Tudo o que havia sido construído ao longo do ano agora servia como base para essa fase. Uma pequena reviravolta ocorreu quando o cachorro começou a voltar mais rápido desses passeios. Ele saía, ficava alguns minutos fora e retornava.
A consequência foi um alívio imediato. Lourdes percebeu que ele não estava se afastando por rejeição, mas por necessidade de reconexão com algo do passado. Essa compreensão suavizou a dor. Helena acompanhava tudo com atenção. Em uma conversa longa, disse que o amor verdadeiro não se mede pela permanência, mas pela liberdade oferecida. Essas palavras ecoaram fundo. Lourdes sentiu que, independentemente do desfecho, ela havia feito o que podia. Essa aceitação não eliminava o medo, mas tornava possível conviver com ele. O cachorro Caramelo mostrou outra faceta de sua personalidade nesse período. Começou a demonstrar alegria em pequenos gestos, como deitar ao sol, brincar com folhas, observar passarinhos. Não era um animal angustiado. Era um animal em equilíbrio entre passado e presente. Essa imagem trouxe conforto a Lourdes. Se ele estava bem, isso já era uma vitória. Uma reviravolta média aconteceu quando Lourdes decidiu conversar com a moradora da casa onde o cachorro sempre parava. Não foi uma decisão impulsiva. Ela esperou um dia em que o cachorro estivesse calmo e ficou observando de longe. A conversa foi breve e respeitosa. A moradora disse que reconhecia o cachorro, que ele costumava acompanhá-la em caminhadas tempos atrás, mas que havia passado por mudanças e não podia mais cuidar. Espaço externo ainda era um desafio. O primeiro obstáculo era o imprevisível. O segundo, a memória dos sons metálicos que ainda podiam surgir a qualquer momento. Em um desses dias, um caminhão pequeno parou próximo à esquina para descarregar caixas. O som de metal ecoou pela rua. O cachorro Caramelo estacou. O corpo ficou rígido, a respiração curta. Lourdes sentiu o próprio coração acelerar. Em vez de chamar, permaneceu sentada, respirando fundo, mostrando com o corpo que não havia urgência. O cachorro demorou alguns segundos a mais do que em ocasiões anteriores, mas não correu. Recuou alguns passos, deitou-se ao lado dela e manteve os olhos atentos. Essa resposta teve consequências claras. Ele havia encontrado uma nova estratégia para lidar com o medo. Não fugir, mas permanecer próximo de quem lhe transmitia segurança. Essa vitória, no entanto, teve um custo emocional para Lourdes. À noite, ela sentiu um cansaço profundo, como se tivesse passado horas em tensão silenciosa. O corpo doía, a cabeça estava pesada. Ela entendeu que acompanhar cada avanço exigia dela uma presença constante, quase vigilante. Não era fácil. Mas ainda assim, não recuava. Helena apareceu em uma tarde quente, trazendo frutas e notícias. Comentou que algumas pessoas da biblioteca haviam perguntado sobre o cachorro. Falavam dele com curiosidade, não com julgamento. Essa mudança no discurso da comunidade não era imediata, mas era perceptível. O cachorro começava a ser visto não como um problema, mas como parte da paisagem viva da rua. A motivação de Helena em continuar ajudando se renovava. Ela sentia que aquele cuidado coletivo tinha valor. Um acontecimento relevante marcou aquele mês. Lourdes decidiu levar o cachorro até a praça pequena que ficava a 2 quadras de casa. Não foi uma decisão impulsiva. Observou o movimento por dias, escolheu um horário tranquilo, preparou tudo com cuidado. A caminhada até lá foi lenta. O cachorro parava, cheirava, avaliava. Cada som era analisado. O primeiro obstáculo era a distância maior. O segundo, a quantidade de estímulos novos. Na praça, o cheiro de grama, terra e flores trouxe uma reação inesperada. O cachorro relaxou os ombros, caminhou com mais leveza. O ambiente aberto, sem sons metálicos intensos, parecia favorecer seu equilíbrio. Lourdes se sentou em um banco, observando. Sentiu uma alegria contida. Aquela saída representava um avanço importante. Mas também trouxe um custo. O retorno foi mais difícil. No caminho de volta, o cachorro demonstrou cansaço e uma leve inquietação. Precisou de tempo para se recompor em casa. Lourdes percebeu que cada passo adiante exigia um tempo proporcional de descanso. Uma pequena reviravolta ocorreu quando Marta apareceu na calçada enquanto Lourdes retornava da praça. Olhou o cachorro com atenção e comentou que ele parecia diferente. Não havia crítica na voz. Apenas constatação. Lourdes respondeu com um aceno discreto. A consequência foi uma mudança no clima. Marta passou a cumprimentar Lourdes com mais frequência. O ambiente social continuava se ajustando. O cachorro Caramelo enfrentou outro obstáculo importante quando uma festa começou em uma casa próxima. Música alta,
risadas, sons variados. Embora não houvesse metal, o volume era intenso. O cachorro ficou inquieto, andando de um lado para o outro. Lourdes precisou usar tudo o que havia aprendido. Fechou portas, ajustou o ambiente, sentou no chão com ele. A noite foi longa. O cachorro conseguiu se acalmar apenas depois de muito tempo. A vitória foi manter a calma sem fuga. O custo foi uma noite quase sem descanso para Lourdes. O conflito interno dela se tornava mais complexo. Ela já não questionava se deveria se apegar. Sabia que o apego existia. Agora questionava como lidar com a possibilidade de o cachorro escolher outro caminho no futuro. A liberdade que ela oferecia era também uma ameaça ao vínculo. Aceitar isso exigia maturidade emocional. Lourdes começou a escrever pequenos pensamentos em um caderno antigo. Não para planejar, mas para organizar sentimentos. Essa ferramenta simples ajudava a manter o equilíbrio. O cachorro caramelo também mostrava sinais de crescimento interno. Em algumas tardes, quando Lourdes se afastava para cuidar das plantas, ele permanecia deitado, sem segui-la com os olhos o tempo todo. Essa autonomia era um sinal de confiança. Ele não precisava vigiar cada movimento. Sabia que o ambiente era seguro. Essa mudança tinha consequências importantes. Permitiria avanços futuros com menos desgaste. Uma reviravolta média começou a se delinear quando o cachorro decidiu seguir sozinho pelo caminho que tanto o atraía, em um horário diferente do habitual. Lourdes estava no quintal quando percebeu que ele não havia retornado após alguns minutos. O coração acelerou. Ela saiu até o portão e olhou pela rua. O cachorro estava a alguns metros, parado, olhando para trás. Não havia pânico. Apenas expectativa. Lourdes respirou fundo e esperou. Depois de alguns segundos, o cachorro voltou. Essa cena foi decisiva. Mostrava que ele testava limites, mas mantinha o vínculo. A consequência foi uma mudança na postura de Lourdes. Ela começou a confiar mais na capacidade do cachorro de decidir e retornar. Isso não eliminou o medo, mas o tornou mais administrável. O custo foi aceitar a vulnerabilidade. Não havia garantias. Outro acontecimento relevante ocorreu quando Helena trouxe uma notícia. Uma senhora da rua próxima havia comentado sobre um cachorro caramelo que costumava acompanhá-la em caminhadas anos atrás. A descrição batia. Não havia detalhes claros, apenas lembranças vagas. Essa informação reacendeu a inquietação. Lourdes sentiu o coração apertar. O passado do cachorro começava a se revelar em fragmentos. Cada fragmento trazia perguntas. O ambiente da casa mudou novamente. Lourdes passou a deixar o portão aberto por mais tempo, observando de dentro. O cachorro saía, voltava, às vezes ficava mais tempo fora. Cada retorno era um alívio. Cada ausência, um teste. Essa nova dinâmica exigia dela uma confiança maior no processo. A regra do universo permanecia clara. O cachorro não era posse. Era escolha diária. Uma subtrama se aprofundava na relação de Lourdes com a própria identidade. Ela começou a se ver não apenas como alguém que cuida, mas como alguém que aprende a soltar. Essa percepção mudava a forma como lidava com outras áreas da vida. Passou a aceitar mais ajuda, a se permitir descansar. O cuidado com o cachorro estava transformando a forma como ela cuidava de si mesma. O cachorro caramelo teve um momento de vulnerabilidade em uma manhã nublada. Um caminhão passou de surpresa, o som metálico mais forte do que o esperado. Ele se assustou e correu para dentro de casa, tremendo. Lourdes o encontrou deitado perto da parede, o corpo tenso. Sentou-se ao lado, mantendo distância, falando baixo. O cachorro levou mais tempo do que o habitual para se acalmar. Essa recaída mostrou que o trauma ainda estava presente. A vitória era saber lidar com ele sem desespero. O custo era emocional. Lourdes sentiu a frustração de perceber que nem todo avanço era permanente. Ao final desse período, a relação entre Lourdes e o cachorro caramelo estava mais sólida, mas também mais consciente de suas fragilidades. Não havia ilusões. Havia trabalho constante. Havia escolhas. Dele como antes. Não havia ressentimento. Apenas reconhecimento. Essa conversa teve consequências claras. Lourdes entendeu que não havia disputa, nem abandono no sentido emocional. Havia circunstâncias. O cachorro não estava dividido entre dois lugares por conflito, mas por memória.
O custo emocional foi grande, mas trouxe clareza. Lourdes voltou para casa sentindo uma mistura de tristeza e alívio. O cachorro Caramelo retornou naquele dia como sempre. Entrou no quintal, bebeu água e se deitou perto da porta. Lourdes se sentou ao lado, mantendo o espaço respeitado. O vento da tarde trouxe o cheiro de comida e terra quente. O mundo parecia mais calmo. A conexão entre eles estava intacta, talvez até mais forte por ter sido testada. Ao final desse período, Lourdes sentia que algo importante estava prestes a se definir. Não havia pressa. Não havia imposição. Apenas o tempo fazendo seu trabalho. O cachorro, que um dia estivera preso e sem escolha, agora tinha opções. E Lourdes, que um dia temeu se apegar, agora estava preparada para qualquer caminho que surgisse, desde que fosse escolhido com respeito e amor. Os dias seguintes foram marcados por uma calma diferente, como se a cidade inteira tivesse diminuído o ritmo para acompanhar o compasso interno de Lourdes e do cachorro Caramelo. As manhãs amanheciam claras, com o céu lavado pelo vento, e o cheiro de pão fresco atravessava a rua logo cedo. O cachorro levantava com tranquilidade, espreguiçava-se e caminhava até a porta, onde ficava observando o movimento sem ansiedade. O corpo dele já não carregava a tensão constante de antes. Havia cautela, sim, mas também havia confiança. Lourdes sentia essa mudança no modo como o cachorro respirava, no jeito como se deitava com o flanco exposto ao sol por alguns minutos, algo impensável meses atrás. Ela própria respirava diferente. O conflito interno que antes se manifestava como medo agora se transformava em atenção plena. Em vez de tentar controlar resultados, ela se concentrava em estar presente. Essa escolha exigia esforço diário. Cada vez que o cachorro saía pelo portão, Lourdes precisava enfrentar a ansiedade sem permitir que ela se tornasse comando. A rotina dos passeios se consolidou. Sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho. O cachorro caminhava com firmeza, parava em frente à casa antiga, sentava por alguns instantes e depois retornava. Às vezes ficava um pouco mais, outras menos. Lourdes acompanhava até certo ponto e aguardava. Esse acordo silencioso tinha regras claras. O portão ficava aberto, a casa permanecia tranquila, e o retorno era recebido sem perguntas. A consistência desse ritual começou a gerar uma consequência importante. O cachorro passou a voltar mais relaxado, como se aquela visita à memória não fosse mais uma busca angustiada, mas uma confirmação serena. Um acontecimento relevante ocorreu quando a moradora da casa antiga apareceu no portão enquanto o cachorro estava sentado ali. Ela se abaixou com cuidado, falou baixo, e o cachorro se aproximou com calma. Não houve excitação exagerada, nem medo. Apenas reconhecimento. Lourdes observou de longe, com o coração apertado e ao mesmo tempo tranquilo. A cena durou poucos minutos. A moradora acariciou o cachorro por um instante e depois se levantou. Disse algo que Lourdes não ouviu, mas o tom era sereno. O cachorro voltou em seguida, caminhando com passos seguros. Essa cena foi uma reviravolta grande, preparada por toda a trajetória de autonomia e confiança construída ao longo do ano. A consequência foi profunda. Lourdes percebeu que o cachorro não precisava escolher entre dois lugares. Ele precisava integrar passado e presente. O custo emocional foi aceitar que o vínculo não era exclusivo. Mas, em troca, veio uma paz inesperada. A comunidade reagiu de maneiras diversas. Algumas pessoas comentaram que era bonito ver o cachorro indo e voltando, outras disseram que ele tinha encontrado equilíbrio. Marta, que antes era crítica, passou a defender Lourdes quando alguém fazia comentários negativos. Dizia que o cachorro estava melhor do que nunca. Esse apoio inesperado fortaleceu Lourdes. O ambiente cultural da rua se transformava lentamente, influenciado por exemplos silenciosos mais do que por discursos. Helena acompanhava tudo com atenção e carinho. Em uma visita, trouxe um pequeno tapete de tecido grosso para colocar perto da porta, ajudando a abafar sons e oferecendo conforto. Essa ferramenta simples já havia sido apresentada antes como estratégia de cuidado, e agora ganhava nova utilidade. O cachorro se deitava ali com frequência, especialmente nos fins de tarde, quando o movimento da rua aumentava. A presença de Helena também trazia conversas mais profundas. Lourdes falava menos de medo e mais de gratidão. O cachorro Caramelo enfrentou um obstáculo inesperado quando um grupo de crianças passou correndo pela rua, chutando uma lata vazia. O som metálico ecoou forte. O cachorro estacou, o corpo enrijeceu por um instante.
Lourdes estava perto e sentiu o impulso de agir, mas conteve. O cachorro respirou fundo, recuou alguns passos e foi para perto do tapete. Deitou-se ali, tremendo levemente, mas sem entrar em pânico. Essa reação foi uma vitória significativa. O custo foi o desgaste emocional imediato. Lourdes sentiu o corpo todo reagir ao susto e precisou sentar por alguns minutos para se recompor. A partir desse dia, Lourdes decidiu conversar com algumas crianças da rua. Não acusou, não reclamou. Apenas explicou que certos sons assustavam o cachorro. As crianças ouviram com curiosidade e passaram a evitar aquele tipo de brincadeira perto da casa. Esse ajuste comunitário, simples e realista, teve impacto direto no bem-estar do cachorro. Mostrava como os elementos culturais do local, a convivência próxima e o diálogo, podiam transformar decisões e comportamentos. Outra reviravolta média aconteceu quando o cachorro começou a variar os horários de retorno, mas sempre dentro de um intervalo previsível. Ele testava o tempo, não o vínculo. Lourdes percebeu isso e ajustou suas expectativas. Em vez de contar minutos, passou a observar padrões mais amplos. Essa mudança interna trouxe alívio. O custo foi abrir mão da sensação de controle imediato. O ambiente da casa continuava a mudar. Lourdes reorganizou a varanda, colocou plantas que balançavam menos com o vento, reduziu estímulos visuais excessivos. O cheiro das ervas se misturava ao ar quente do fim de tarde, criando uma sensação de continuidade. O cachorro respondia a isso com mais tranquilidade. Passava longos períodos apenas observando, sem necessidade de se mover. Uma subtrama importante se aprofundava na relação de Lourdes com o tempo. Ela começou a perceber que o cuidado com o cachorro havia alterado sua percepção de envelhecimento. Não via mais o passar dos dias como perda, mas como acúmulo de experiências. Essa mudança impactava decisões simples, como aceitar convites para pequenas reuniões na vizinhança, sempre planejadas para não interferir na rotina do cachorro. O equilíbrio entre vida pessoal e cuidado se tornava mais saudável. O cachorro Caramelo teve um momento de vulnerabilidade em uma manhã em que acordou inquieto, andando pelo quintal sem parar. Lourdes percebeu e sentou-se perto dele, mantendo distância respeitosa. Falou baixo, como fazia nos primeiros dias. O cachorro demorou a se acalmar. Mais tarde, Lourdes descobriu que havia sido um dia de coleta de recicláveis, com caminhões passando cedo. A recaída tinha explicação. A consequência foi um ajuste temporário na rotina. Lourdes decidiu manter o portão fechado naquele dia, priorizando o descanso emocional do cachorro. Cada escolha tinha custo e benefício, e ela já sabia equilibrar ambos. A relação entre Lourdes e a moradora da casa antiga se tornou cordial. Trocaram algumas palavras em encontros breves. Não havia disputa, nem expectativa de retomada. Apenas reconhecimento mútuo de que o cachorro havia encontrado um caminho possível. Essa clareza trouxe leveza. Lourdes sentia que não precisava mais se defender de pensamentos imaginários. Uma pequena reviravolta ocorreu quando o cachorro começou a escolher ficar em casa mesmo nos horários habituais de saída. Em alguns dias, apenas se deitava no tapete e observava a rua de longe. A consequência foi um misto de alegria e respeito. Lourdes entendeu que a escolha de ficar era tão importante quanto a escolha de ir. O custo foi aprender a não interpretar cada decisão como sinal definitivo. Helena comentou, em uma tarde tranquila, que o cachorro parecia ter encontrado um eixo. Essa palavra ficou ecoando. Eixo. Algo que mantém equilíbrio mesmo com movimento. Lourdes gostou da ideia. Passou a ver a história deles dessa forma. Não como uma linha reta, mas como um centro firme em torno do qual tudo podia girar. As noites se tornaram mais silenciosas. O cachorro dormia perto da porta, às vezes dentro, às vezes fora, dependendo do calor. Lourdes dormia melhor, acordando menos vezes durante a madrugada. O corpo dela agradecia. O descanso era uma vitória tardia, mas necessária. O custo havia sido meses de tensão e adaptação. No fim desse período, Lourdes percebeu que o cachorro Caramelo já não era definido pelo trauma. Ele carregava memória, sim, mas não vivia mais refém dela. Tinha recursos, estratégias, vínculos. E ela, por sua vez, havia aprendido a amar sem aprisionar. A história deles caminhava para um ponto de equilíbrio que não exigia decisões dramáticas, apenas continuidade. O cachorro, que um dia estivera preso e sem escolha, agora deitava ao sol com os olhos fechados,
confiante de que podia abrir quando quisesse. Lourdes, sentada na varanda, observava e sentia uma emoção serena. Sabia que o final feliz não era um evento único, mas uma construção diária. E essa construção estava acontecendo. O verão chegava com força, trazendo dias longos e quentes. O vento carregava cheiros de frutas maduras e terra seca. O cachorro caramelo despertava cedo, espreguiçando-se sob a luz suave que atravessava a varanda. Caminhava pelo quintal com calma, farejando cada canto, verificando os limites que conhecia e explorando pequenas mudanças no ambiente. Lourdes observava cada movimento, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade silenciosa. A presença dele preenchia a casa de uma energia que não podia ser descrita com palavras simples. O cachorro demonstrava uma autonomia crescente. Já não corria imediatamente para a porta ao ouvir o barulho da rua. Parava, avaliava, decidia se queria sair ou permanecer. Essa escolha, ainda que simples, tinha peso simbólico. Representava a confiança adquirida com esforço, paciência e observação. O primeiro obstáculo para esse avanço era o próprio medo do cachorro em relação a sons inesperados. O segundo era a possibilidade de perder o controle emocional quando algo o assustasse. Lourdes reorganizou o quintal para tornar a rotina mais confortável. Colocou almofadas, tapetes e pequenas plantas aromáticas. Cada detalhe tinha um propósito. O cheiro da terra misturado ao de ervas como manjericão e hortelã criava um ambiente acolhedor. O cachorro respondia com calma. Deitava, fechava os olhos por alguns minutos, depois levantava e caminhava lentamente pelo espaço. Essa rotina começou a gerar um efeito positivo na comunidade. Pessoas que passavam pela rua comentavam que ele parecia mais seguro, mais confiante, quase parte da paisagem. Um acontecimento relevante ocorreu quando Lourdes decidiu levá-lo a uma caminhada mais longa, ultrapassando o ponto habitual. O cachorro estava atento, mas calmo. Respirava profundamente, farejava cada canto, observava as árvores e o chão. Lourdes sentiu uma emoção intensa. Era a primeira vez que ele caminhava tanto sem demonstrar sinais de ansiedade. No entanto, a vitória exigiu preparação. Ela escolheu um horário em que a rua estivesse quase vazia, levou água, pequenos petiscos, e usou a técnica de não pressionar o cachorro a ir além do que queria. A consequência foi uma sensação de conquista que não precisava de aplausos. Durante o caminho, uma pequena reviravolta aconteceu quando uma bicicleta passou próximo a eles. O cachorro recuou, mas não entrou em pânico. Lourdes manteve a calma, falou baixo, e ele respirou fundo, retomando o passo. A vitória foi dupla. O cachorro enfrentou um susto sem fuga, e Lourdes consolidou a confiança em suas próprias estratégias de cuidado. O custo foi a tensão acumulada nos músculos e na mente durante alguns minutos de incerteza. A relação com a comunidade continuava a evoluir. Marta, que antes observava de longe, começou a interagir com Lourdes. Perguntava sobre cuidados, oferecia pequenos conselhos, sempre respeitando os limites. O impacto cultural era claro. A convivência no bairro, marcada por pequenas interações, transformava comportamentos e opiniões. Lourdes percebeu que o respeito aos ritmos do cachorro influenciava também o modo como as pessoas a viam. O cachorro caramelo se tornava um exemplo silencioso de paciência e persistência. Helena visitava com frequência, trazendo pequenas ideias e objetos que facilitavam a rotina. Um tapete mais macio, um brinquedo simples que o cachorro aprendia a usar sozinho, um pote de água mais estável. Tudo isso foi apresentado anteriormente e agora ganhava nova função. O cachorro aceitava os objetos com curiosidade e confiança. Lourdes, por sua vez, se sentia grata por ter tido apoio consistente e planejado ao longo do tempo. Cada ferramenta se tornava parte de um ecossistema de cuidado. Uma reviravolta média aconteceu quando o cachorro caramelo decidiu explorar sozinho um beco lateral que nunca havia percorrido. Lourdes o observou de dentro do portão, o coração batendo mais rápido. Ele parou, farejou uma caixa abandonada, olhou para trás e seguiu adiante. A consequência foi a demonstração clara de autonomia. A preparação vinha de meses de pequenas permissões. O custo foi emocional. Lourdes teve que resistir à necessidade de interferir, aceitar que a liberdade também vinha com incertezas. O cachorro retornou em poucos minutos, calmo, abanando levemente o rabo. Lourdes sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Ele não se perdeu, não se assustou, simplesmente testou limites. Essa vitória gradual era a essência da história deles.
Cada passo conquistado vinha acompanhado de esforço visível e reflexão constante. Outro acontecimento relevante foi a chegada de um novo vizinho com cães pequenos. Eles começaram a passear pela rua, aproximando-se de Lourdes e do cachorro Caramelo. No início, houve tensão. O cachorro ficou alerta, observando cada movimento, testando sons e cheiros desconhecidos. Lourdes permaneceu tranquila, transmitindo confiança. A primeira interação foi breve, respeitosa, mas a consequência foi significativa. O cachorro aprendeu a lidar com presenças externas sem entrar em pânico. O conflito interno de Lourdes se intensificou. Ela compreendia que sua função não era proteger, mas permitir que o cachorro enfrentasse o mundo com segurança. Essa mudança de perspectiva exigia maturidade emocional. Aceitar que nem tudo podia ser controlado era um exercício diário. Ela começou a escrever notas sobre cada avanço, cada situação nova, registrando padrões e emoções. Essa prática ajudava a organizar pensamentos e fortalecer a paciência. O cachorro Caramelo também mostrava crescimento interno. Passava mais tempo observando de longe, processando estímulos antes de agir. Isso demonstrava compreensão do ambiente e confiança na própria capacidade. Havia momentos de vulnerabilidade, mas eram breves e seguidos de recuperação. Lourdes aprendeu a reconhecer esses sinais e a intervir apenas quando necessário. Uma grande reviravolta aconteceu quando o cachorro decidiu caminhar sozinho até a praça mais distante, algo que nunca havia feito sem acompanhamento. Lourdes observou de dentro de casa, seu corpo tenso e vigilante. Ele cheirava, sentava, olhava ao redor. Parecia avaliar se estava seguro. Após alguns minutos, voltou calmamente, como se dissesse que a experiência havia sido suficiente. Essa conquista marcou uma nova fase. Ele não apenas reagia ao ambiente, mas escolhia interagir com ele. A consequência foi profunda. Lourdes entendeu que o cachorro havia adquirido independência emocional. Ela percebeu que a construção do vínculo não se baseava em controle, mas em confiança. O custo foi a ansiedade que sentiu enquanto observava a distância, aprendendo a confiar no processo. Essa vitória não tinha celebração ruidosa, mas era duradoura e significativa. Outro acontecimento relevante foi uma visita inesperada de uma criança da vizinhança, que trouxe um brinquedo simples para o cachorro. Ele olhou com curiosidade, cheirou e voltou a seus próprios objetos. Não houve explosão de energia, mas houve aceitação e reconhecimento. Essa interação mostrou que o cachorro podia se relacionar de maneira saudável com novidades, sem perder o ritmo. A subtrama da transformação de Lourdes se aprofundava. Ela não era apenas cuidadora, era observadora, aprendiz e parceira. O amor não era possessivo. Era consciente, atento às necessidades do outro. Cada vitória do cachorro se refletia em mudanças sutis nela. Ela respirava diferente, pensava diferente, sentia diferente. A construção emocional era conjunta. Uma reviravolta média aconteceu quando o cachorro se afastou mais tempo do que o habitual em um dos passeios. Lourdes ficou preocupada, mas manteve a postura calma. Ele retornou com passos firmes, abanando o rabo e mostrando sinais de satisfação. A consequência foi reforçar a confiança mútua. O cachorro sabia que podia explorar e que o vínculo permanecia seguro. O custo emocional para Lourdes foi aceitar a tensão do momento sem intervir. O ambiente da cidade refletia essas mudanças. Os moradores percebiam a presença do cachorro com naturalidade. Comentários positivos começaram a se espalhar. Pessoas ofereciam água, pequenos mimos, reconhecendo a rotina de cuidado de Lourdes. A cultura local, marcada por atenção ao detalhe e convívio próximo, impactava diretamente as decisões dela e do cachorro. Ao final deste período, Lourdes percebeu que a relação havia atingido um ponto de equilíbrio. O cachorro Caramelo, que um dia estivera preso e com medo, agora explorava o mundo com segurança e consciência. Lourdes, que um dia temeu se apegar, agora sentia a força do vínculo sem precisar controlá-lo. A felicidade não era fruto de acontecimentos isolados, mas da soma de pequenas vitórias, esforço visível e paciência constante. O inverno aproximava-se com passos suaves, trazendo uma luz dourada que filtrava pelas janelas e iluminava cada canto da casa de Lourdes. O cachorro Caramelo acordou cedo, como sempre, mas havia algo diferente naquela manhã. Ele levantou-se, esticou as patas e permaneceu por alguns instantes olhando o quintal com atenção, cheirando o ar frio. Um vento leve carregava o aroma de terra molhada, folhas caídas e fumaça distante de uma lareira.
Havia paz naquele silêncio. Lourdes percebeu imediatamente. O cachorro parecia mais sereno, equilibrado, seguro em cada gesto. Nos últimos meses, haviam conquistado juntos cada passo da liberdade e da confiança. O cachorro, que outrora havia sido preso e amedrontado, agora se movia com decisão, explorava o ambiente sem tensão e retornava para o colo de Lourdes ou para os cantos seguros do quintal com naturalidade. Cada vitória, pequena ou grande, foi construída com esforço visível, paciência e amor incondicional. Não havia magia nem soluções fáceis, apenas trabalho diário e atenção profunda às necessidades do outro. A manhã começou com uma caminhada mais longa do que qualquer uma anterior. O cachorro caramelo caminhava confiante, farejando o caminho conhecido, observando as marcas de outros animais, as folhas espalhadas pelo chão e os pequenos objetos deixados pelo movimento humano. Lourdes caminhava atrás, mantendo distância, deixando que ele liderasse o passo. O vento batia em seus cabelos, e os raios de sol aqueciam a pele. Cada respiração era compartilhada. Cada passo, uma construção silenciosa de confiança e vínculo. Ao chegar à praça central da vizinhança, o cachorro sentou-se por alguns instantes, olhando em volta. As árvores balançavam, os pássaros cantavam e o aroma da grama recém-cortada preenchia o ar. Lourdes sentou-se no banco próximo, observando. Ele farejou o chão, levantou as orelhas ao ouvir vozes e finalmente se deitou sobre a grama, relaxado. Havia uma leveza em cada movimento, um conforto que mostrava que ele compreendia o ambiente e sabia que estava seguro, não por imposição, mas por escolha. Um acontecimento relevante ocorreu quando Helena chegou à praça trazendo uma cesta de frutas e um pequeno cobertor para o cachorro se deitar sobre a grama. O cachorro aproximou-se dela, abanando o rabo, mas sem exageros. Havia respeito e reconhecimento. Lourdes sentiu o coração apertar, mas de uma forma boa, como se estivesse testemunhando a coroação de todos os esforços dos últimos meses. Helena comentou, olhando para Lourdes, que ele havia se tornado um animal equilibrado e confiante, reflexo de um cuidado que não aprisionava, mas guiava. A consequência dessas palavras foi uma gratidão profunda que Lourdes sentiu crescer dentro de si, misturada a um alívio silencioso. Durante a manhã, várias pessoas da vizinhança começaram a se aproximar. Algumas vieram cumprimentar Lourdes, outras ofereceram água ou pequenos mimos ao cachorro. Marta apareceu também, sorrindo, comentando como ele havia mudado. Ele era visto agora não como um animal em perigo, mas como parte da paisagem viva da comunidade. Cada interação, cada olhar, cada gesto, consolidava uma subtrama que se entrelaçava com a principal, a integração do cachorro caramelo à vida cotidiana, não apenas na casa de Lourdes, mas na rua, na praça, no bairro. O cachorro caramelo demonstrou outra faceta importante de sua personalidade nesse período. Aproximou-se de algumas crianças que brincavam na praça, farejou suas mãos e aceitou petiscos oferecidos. Não houve medo, nem exagero, apenas curiosidade e confiança. Lourdes percebeu que ele agora interagia com o mundo de forma equilibrada. Cada pequena vitória era fruto de meses de trabalho silencioso e dedicação. O custo emocional de cada avanço estava presente, mas a recompensa se mostrava plena naquele instante. Uma grande reviravolta aconteceu quando Lourdes decidiu que era hora de permitir que o cachorro explorasse uma rua mais distante, onde costumava haver movimento intenso. Não havia pressa. Ela acompanhou de longe, observando cada gesto, cada passo. O cachorro farejou, sentou-se, voltou a cheirar, mas nunca demonstrou ansiedade. O percurso todo foi feito com atenção, sem pressa. Quando voltou, aproximou-se de Lourdes e deitou-se aos seus pés, abanando o rabo levemente. A consequência foi clara. Ele agora possuía independência emocional e segurança física, fruto da construção paciente de confiança e respeito mútuo. Outro acontecimento relevante envolveu o reencontro com a moradora da casa antiga. Ela apareceu na rua com um sorriso sereno. O cachorro aproximou-se, sentou-se e aceitou um carinho breve, sem pressa. Lourdes percebeu que não havia disputa, apenas reconhecimento. O cachorro não precisava escolher entre dois lugares porque a escolha de estar ali era voluntária. Essa clareza trouxe uma sensação de completude que Lourdes sentiu como uma conquista silenciosa, mas poderosa. Durante os dias seguintes, o cachorro caramelo continuou a explorar o bairro, mas sempre retornava. Cada saída prolongada representava uma vitória conquistada com esforço. Lourdes ajustava-se ao ritmo dele, aprendendo a respeitar a liberdade sem perder o vínculo. O cachorro, por sua vez,
mostrava mais vezes a capacidade de decidir e retornar. Cada interação reforçava a confiança mútua. O ambiente ao redor, com suas pessoas, sons e cheiros, influenciava as decisões de forma positiva, sem pressão, de maneira natural. Uma pequena reviravolta ocorreu quando, em uma tarde, o cachorro decidiu acompanhar uma senhora idosa que caminhava lentamente pela rua. Lourdes observou, permitindo que ele fizesse sua escolha. Ele permaneceu ao lado dela por alguns minutos, depois retornou calmamente. A consequência foi uma reafirmação da capacidade dele de se conectar com o mundo ao redor, sem perder segurança. O custo para Lourdes foi a paciência e a observação constante, mas a recompensa emocional foi imensa. Helena sugeriu que Lourdes registrasse esses momentos, anotando padrões de comportamento, avanços e situações que ainda exigiam atenção. Lourdes começou a escrever pequenas notas, não como obrigação, mas como celebração de cada vitória. Esse hábito trouxe clareza, permitindo enxergar não apenas os desafios, mas também o crescimento contínuo. Cada linha escrita era um lembrete de que a história não era feita de eventos isolados, mas de construção diária. Uma grande reviravolta aconteceu quando, em um fim de tarde dourado, Lourdes percebeu que o cachorro Caramelo se deitou sob a árvore em frente à casa, observando o movimento da rua, mas sem sinal de tensão. Ele permanecia ali por tempo considerável, sem buscar atenção imediata ou se mover para dentro ou para fora. O gesto, silencioso, representava segurança plena. A consequência foi uma emoção intensa para Lourdes. Todas as noites de preocupação, todos os obstáculos enfrentados, todos os momentos de paciência e cuidado convergiam naquele instante. A relação entre Lourdes e o cachorro havia atingido um ponto de equilíbrio perfeito. Não havia controle, não havia medo, apenas presença e confiança. A história deles, que começou com desespero e sofrimento, transformou-se em uma narrativa de amor, paciência e liberdade conquistada. O cachorro Caramelo, antes preso, agora escolhia permanecer ao lado de Lourdes por vínculo genuíno, e não por obrigação. Lourdes, que temera se apegar, agora experienciava a plenitude de um amor tranquilo e consciente. Nos dias seguintes, a comunidade passou a olhar para o cachorro com admiração silenciosa. Ele era exemplo de superação e transformação. Cada gesto, cada passo seguro, inspirava quem passava. As crianças aprendiam a respeitar limites, os vizinhos aprendiam a observar sem julgar. A cultura local, marcada por convivência próxima, transformou-se em aliada dessa evolução. Cada ação, cada cuidado, cada interação, se tornou parte de uma rede de atenção e afeto. O cachorro Caramelo e Lourdes compartilhavam momentos simples, mas intensos: deitar ao sol, caminhar lado a lado pela rua, observar pássaros, sentir a brisa. Cada gesto consolidava o vínculo construído. Cada momento trazia lembranças do caminho percorrido e da superação das dificuldades. Havia gratidão no ar, não apenas pelo presente, mas por todo o percurso. No último pôr do sol do ano, Lourdes sentou-se na varanda, o cachorro deitado ao lado. A luz dourada iluminava os dois, e o bairro ao redor parecia silencioso, respeitando o momento. Lourdes olhou para ele, lembrando do tempo em que ele estivera preso e desesperado. Agora, cada passo que ele dava era resultado de paciência, amor e dedicação. Cada passo de Lourdes também era resultado da coragem de enfrentar medos e aprender a amar sem prender. A felicidade, finalmente, não era um evento isolado. Era uma construção diária, visível em cada gesto do cachorro, em cada escolha de Lourdes, na interação com a comunidade e na harmonia do ambiente ao redor. O cachorro Caramelo, que um dia estivera sem opções, agora vivia plenamente sua liberdade, consciente e equilibrado. Lourdes, que um dia temera o apego, agora celebrava o vínculo sem ansiedade, em profunda paz. O vento soprava, carregando cheiros de terra, folhas e ervas. O cachorro fechou os olhos, respirando fundo. Lourdes encostou a mão no pelo dele, sentindo a textura macia, quente e confortável. Era confirmação de que todo esforço, toda paciência e todo amor tinham valido a pena. Um final feliz e emocionante, construído passo a passo, gesto a gesto, escolha a escolha, até que a liberdade, o vínculo e a confiança se tornassem realidade para ambos. O cachorro Caramelo, finalmente, não estava mais preso a nenhum passado traumático. Ele caminhava, explorava, escolhia, mas sempre retornava, sempre com amor silencioso. Lourdes, por sua vez, entendia que o vínculo verdadeiro não exige posse. Exige presença, paciência e respeito.
E assim, com o coração pleno e a certeza de que cada momento de esforço foi recompensado, eles viveram o início de um novo ciclo, juntos, livres, felizes e serenos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente carinho, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!